Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Neste episódio de hoje, eu tenho a lisonja de receber aqui no nosso estúdio Luiz Carlos. Luiz Carlos, ele irá contar um pouquinho da história da nossa igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo, Luiz Carlos. Pois não, agradeço muito o convite, o amável convite que você fez. Não podia recusar porque, né, tem que passar para o pessoal também um pouco de informação que a gente tem a respeito da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, aqui de Viçosa. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, dá essa força para a gente, hein? Se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das novidades aqui do nosso canal. E peço também vocês para ir lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Luiz Carlos, nossa primeira pergunta. Fala para o pessoal de casa, quem que é o Luiz Carlos? Bom, eu sou natural de Goiás, nasci lá em Ipameri, Goiás. Para quem não conhece o mapa de Goiás, fica entre Catalão e Caldas Novas. São as duas cidades mais conhecidas, né, da região. Mas eu sou de lá e vim para Viçosa estudar para fazer o curso de agronomia. Aqui na antiga URENG, né? Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Isso. Eu vim para cá em janeiro de 59 e estou aqui até hoje. Casou em Viçosa? Casei em Viçosa. Mas então eu vim. Aliás, eu tenho um detalhe interessante que eu acho que vale a pena informar para o povo. Porque saí de Goiás para vir parar aqui, na Zona da Mata. O que aconteceu? Quando eu resolvi fazer o curso de agronomia, influência lá do meu pai e minha mãe, que sempre gostaram muito de agricultura, né? Meus pais não eram agricultores, nós morávamos na cidade. Meu pai era até gerente da empresa Luz e Força de Ipameri, que foi a primeira cidade do estado de Goiás a ter energia elétrica hidroelétrica. Meu avô que pôs, pai dele. Mas então ele cuidava muito da área lá em volta das duas usinas geradoras de energia, plantava muito, reflorestou tudo. E eu desde criança aprendi isso, né, com ele. Plantou o primeiro eucaliptal que se tem notícia no estado de Goiás. E com essa história eu gostava sempre de biologia, resolvi fazer agronomia. Escrevi para 5 escolas de agronomia do Brasil, na época. Todas me responderam sempre no folheto, no prospecto, com elogios ao curso deles e que era o melhor, isso e aquilo. E o de Viçosa não tinha nada desse tipo de comentário. Simplesmente eram as informações pedidas, né, sobre a matéria envolvida para o vestibular. Mas junto dela foi uma carta manuscrita pela secretaria da escola na época, a dona Hilda Valde Castro. E nessa carta manuscrita ela agradecia, em nome da URENG, o meu pedido de informação sobre o vestibular, e acrescentou ainda que seria uma honra para a instituição se eu viesse estudar aqui. Então, quando eu peguei aquela papelada, comparei o conteúdo da matéria, era praticamente a mesma para todos os vestibulares. A data também é muito próxima, então eu tinha que escolher uma. Não poderia fazer 2 vestibulares naquele ano, porque eram muito próximas as datas e a distância grande entre elas, né? Naquele tempo, a dificuldade de transporte era grande.
Mas então acabei optando por Viçosa, porque eu falei: "Bom, lá é o povo mais simples e tem educação". Então por causa disso eu escolhi Viçosa. E foi aquele Deus nos acuda, onde fica Viçosa? Ninguém conhecia, ninguém sabia. Meu pai teve que pegar lá um atlas e descobrir lá que Viçosa era na zona da mata de Minas Gerais. E eu pensei cá comigo: "Bom, eu sou do Cerrado, mata para nós aqui no Cerrado é um negócio completamente diferente". Falei: "Então, que bom, vou conhecer uma mata". E quando eu vim para Belo Horizonte, a dificuldade naquele tempo, porque não tinha estrada asfaltada ligando Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro, nem a Goiás. Estava saindo ainda Belo Horizonte, Brasília, ainda em construção. Então eu vim de trem e ônibus e me associando para chegar em Belo Horizonte. Isso na década de 50. Isso exatamente no princípio de janeiro de 59. 59. É, porque eu cheguei aqui nessa fim da primeira semana de janeiro de 59. Mas então, Belo Horizonte para cá, o asfalto terminava no alto da serra de Itabirito, ainda não tinha descido a serra para cá. E achei uma janela, cadeira perto da janela, falei: "Bom, vou ficar na janela porque eu queria apreciando as matas". E até hoje não achei mata nenhuma por aqui. Ô Luiz, uma dúvida aqui, o senhor foi professor também aqui na UFV, não foi? Fui eu fui estudante aqui 4 anos, né, me formei em dezembro de 62 e logo em seguida, quando nós entramos aqui para fazer o curso de agronomia, os professores eram todos bem velhos, todos eles esperando alguém para substituí-los, porque tinha passado da hora de aposentadoria. Mas como o salário aqui sempre foi baixo, ninguém queria ficar. As firmas naquele tempo ainda crescia muito a demanda por engenheiros agrônomos, aí início da crescimento da Emater e criação de outras secretarias de agricultura, demandavam muito profissional de agronomia, então todas elas pagavam mais do que a URENG. Mas quando no ano que eu terminei, foi aquele ano 62, já o Brasil estava com muita agitação, muita confusão aí disso, daquilo, com medo de comunismo. E os 4 anos que eu estudei aqui, todo ano nós tivemos greve. E eu ficava bravo, porque eu saía de Goiás para vir para cá estudar. Uma semana de aula, greve. Um ano para apoiar Portuário de Santos, outro ano para apoiar Portuário de Recife. O que que nós temos com isso, meu Deus do céu? Nos 4 anos, 4 greves, só uma por motivo estudantil. E assim eu me formei, e quando eu me formei naquele ano, em função exatamente dessa insegurança toda que estava o país, poucas ofertas de trabalho apareceram. E a maioria delas para trabalhar lá pelo sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu queria alguma coisa voltada mais para o centro-oeste. E na minha turma nós tivemos muita proposta para trabalharmos aqui na universidade. Então ficamos 15 colegas meus, né, nós ficamos aqui para trabalhar como assistente dos professores. Mas foi um assistente que durou pouco, porque no fim do ano a maioria da turma já tinha aposentado e saído fora, e a gente tinha que assumir todas as disciplinas, todo o curso. Então foi um começo meio assustador, mas graças a Deus vencemos, e desde janeiro de 63 até eu me aposentar aqui em 93, só fiquei fora os 3 anos que eu passei nos Estados Unidos para fazer o PhD. O Ah, resto foi tudo na sala de aula aqui. Luiz, um grande detalhe para o pessoal que está em casa assistindo a gente, o senhor hoje também é diácono.
Sim, correto? correto. Mas não é só hoje não. Há 26 anos Há eu sou 26 diácono, anos. né. Fui o quarto a ser ordenado diácono permanente aqui na Arquidiocese de Mariana, Quarto? quarto. E o primeiro dessa região leste todinha, né, pegando essa região toda aqui, esses municípios todos em volta de Ponte Nova. Eu confesso que eu não sabia disso. É, Confesso que não sabia. pois é, Vamos lá então, Luiz. Eh, eu vou falar a igreja Nossa Senhora de Fátima. certo. Qual que foi a motivação para construir essa igreja? Olha, naquele tempo, Viçosa, quando eu terminei o curso, Viçosa era muito pequena, tinha praticamente o núcleo central ali e 2 ruas muito compridas, uma que era a Rua dos Passos, que era a saída para Ponte Nova, Belo Horizonte, e outra era a Rua da Conceição, que era a antiga saída para o bar Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Então, ao longo desses 2 eixos, a cidade foi crescendo, tá. E com essa história toda, a universidade também foi se implantando e os cursos foram tendo mais demanda, aumentou o número de estudantes, e em torno do ano de 1960, eu ainda era estudante de agronomia, começou a pós-graduação, começaram os cursos de pós-graduação. Então até início de 60, esses estudantes que vinham de fora já pressionavam muito aqui a questão de alojamento na cidade, porque tinha poucos hotéis, 2 hotéis, e algumas pensões ou casas particulares que aceitavam estudantes. Mas como a universidade vinha crescendo o número de vagas nos cursos, na época eram 3, então já não comportava mais na cidade essas casas, a universidade alojava. Mas quando começou a pós-graduação, aí complicou um pouco a demanda, porque agora já não era simplesmente lugar para uma pessoa. O início da pós-graduação eram todos profissionais formados há algum tempo, casados, com filhos, então já precisava era de apartamento, de casas. Então assim, começaram a surgir as primeiras casas para alugar, primeiros apartamentos ali ao longo da PH Rufus, foram construídas prédios de 2 andares só, mas com 4 apartamentos para serem alugados para essa turma. Mas o padre Mendes e o padre Carlos, que era o pároco de Santa Rita, padre Mendes, padre Antônio Mendes de Viçosa, era o capelão da universidade e professor também. E ele colaborava muito com a paróquia de Santa Rita. E ele assumiu algumas missas lá no colégio de Viçosa, também na colônia Vai de Melo, que era o centro de treinamento de professoras rurais. E lá ele foi então encorajando o pessoal a se organizar. O padre Carlos cobrava porque a cidade estava ficando meio espichada ao longo desses 2 eixos e distanciando muito o povo da igreja, que já era hora de se construir alguma capela, alguma igreja lá ao longo, principalmente da avenida da Conceição. E aí no bairro, o que hoje é o Bom Jesus, naquele tempo era chamado de Alto da Conceição. Subi muito ali com o pessoal da Conferência Vicentina para atender necessitados. Criaram lá uma pequena capela de Bom Jesus, mas ela ficava fora do núcleo residencial. Mas então ela era pequenininha e não resolvia o problema. E o padre Mendes e o padre Carlos pressionando, encorajando o povo a se organizar para pedir ao bispo a criação de uma nova paróquia na cidade para facilitar.
E aí, em mais ou menos 1900, fim de 60, dos anos 60, começaram então a surgir a demanda para esses lugares para estudantes pós-graduados cresceu muito. E aí saiu o loteamento que o professor Arlindo fez ali no bairro de Lourdes, surgiu depois o lá do aquele Parque do Ipê, aquele condomínio ali, e foram surgindo, assim, pequenos condomínios e os loteamentos também, né. Então ali onde hoje é o bairro Ramos, Clélia Bernardes e Fátima, ali era tudo um pasto só, tinha 3 proprietários, mas era tudo pastagem. Então a família Ramos já era proprietária da área ali, que se tornou depois o Balaústre. Eles então, o próprio Padre Mendes sugeria muito que eles loteassem ali aquele terreno, e assim acabaram cedendo, surgiu o bairro de Ramos. E o pessoal do Cheque era dono da propriedade seguinte, lá fizeram o Clélia Bernardes. E mais adiante, lá perto onde hoje é a paróquia de Fátima, era dos Fontes. E lá então eles resolveram realmente lotear aquela área, e a pedido da mãe deles, os irmãos Fontes, que eram 3, a mãe já tinha morrido, e a pedido dela, ela queria naquele loteamento um lugar para uma capela. Lugar que aquele bairro naquele tempo, eu não sei se você já sabe disso, o nome ali era Cortaguela. Não, É, porque sei algum não, tempo atrás, sabia né, não, né. algum tempo atrás houve lá um homicídio e uma mulher foi degolada naquele bairro. Aí Aí conhecido pegou o como nome de Cortaguela. Cortaguela. Então, quando eu era estudante, aquilo lá era conhecido como Cortaguela. A gente andava lá por perto para atender alguma família pobre e tudo, mas era o Cortaguela. Mas então naquela região ali, esse loteamento dos irmãos Fontes tinha já reservado um lugar para a capela, Isso a desejo da mãe. a desejo da pedido da mãe. E o local era aquele mesmo local ali? Não, não, eles tinham reservado para a capela um local mais próximo ali da Santa Rita, não, melhor, da Conceição, né, na entrada do condomínio, o loteamento que eles estavam fazendo, e era um lote pequeno, era para uma capela, provavelmente dito. Mas com essa pressão da cidade crescendo, o loteamento pegando, e então um grupo de pessoas residentes por ali, inclusive o próprio 2 dos irmãos Fontes e o Paulo Mota, os 3 se reuniram um dia lá para exatamente criar uma associação que eles deram o nome de Organização para a Criação da Igreja Bom Jesus e Fátima, né. Então foi o Paulo Mota que teve essa iniciativa. Ele é que fez o alerta inicial, porque ele trabalhava muito na Santa Rita, ajudava muito o padre Carlos, e ele tomou a frente, né, convocou essas pessoas, fizeram uma reunião, criaram essa organização e começaram com grupos de oração, para fazer oração nas casas em volta, na região, na área rural. E começaram a surgir doações, então eles começaram a dividir o grupo e criar mais grupos, e com isso o pessoal foi se agregando, tá, Ah, sim. e entusiasmando com essa ideia de criação da paróquia, da igreja, né, que no começo falava só na igreja, mas aí com a pressão pegou. E o próprio padre Carlos e o padre Mendes apoiando sempre, o padre Mendes apoiava muito. Porque quando ele celebrava lá no colégio de Viçosa, conforme eu disse, coincidentemente em 60, é, ainda existia o curso agrotécnico aqui em Viçosa, estava terminando, que ele estava sendo transferido para Florestal, e eles estavam alojados, os alunos,
do agrotécnico. Estavam alojados num prédio antigo que tinha onde hoje é o prédio da Floresta, numa casa grande ali, que era originalmente alojamento das alunas das ciências domésticas. Mas aí o prédio que hoje é da reitoria estava desocupado, porque o ex-reitor não morava mais lá. Então transferiram as moças para aquele prédio e o antigo alojamento foi cedido para alojar os meninos do agro. Mas um belo dia, lá no meio do semestre, o prédio pegou fogo e urgentemente conseguiram arranjar no Colégio de Viçosa um espaço para eles, porque o Colégio de Viçosa, até 2 anos antes, tinha internato para os rapazes que vinham para fazer o científico e ginásio científico. Então, naquele espaço, passou-se a ceder para que os alunos do agro ficassem ali. Automaticamente a missa já não podia ser mais Não, não, a missa ainda aí é que fortaleceu a missa, porque o padre Mendes, como capelão da universidade, ele ia para lá para celebrar para eles também. E com isso cresceu a pressão para a criação realmente de uma paróquia na região. E o padre Mendes entusiasmando a turma também. E assim foi então formando esse grupo, que começou em 71, né, esse grupo para a organização da a construção da igreja. Então de 71 para cá é que cresceu essa ideia. E aí até eu não sei muito detalhe mais, porque em janeiro de 72 eu saí para ir para os Estados Unidos fazer meu curso. Ah, tá. E fiquei até dezembro de 74. Finalzinho de 74 eu voltei. Sim. Ô Luiz, me diga uma coisa, o porquê de escolher a Nossa Senhora de Fátima? Pois é, naquele tempo estava ainda bastante viva, tá, as aparições de Fátima, eram 50 e poucos anos da última aparição de Fátima. Então tinha, realmente crescia, né, a devoção à Nossa Senhora de Fátima. Mas tinha também essa devoção arraigada ao Bom Jesus, tanto que tem ainda a capelinha do Bom Jesus, né, ali no bairro Bom Jesus. Mas aí, quando eles sugeriram esse nome, Dom Oscar, que era o arcebispo na ocasião, ele mesmo sugeriu: "Olha, Fátima é um bom nome, Bom Jesus já tem algumas cidades aqui da Arquidiocese de Mariana que tem né, uma paróquia com o nome Bom Jesus. Então tem lá em Congonhas, tem aqui em Piranga, mas Fátima não tinha nenhuma. Então ele sugeriu: não, vamos deixar o nome Bom Jesus de lado e vamos adotar o nome de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que vai ser a primeira paróquia da Arquidiocese com esse nome. E prevaleceu assim por muitos anos, só recentemente foi criada outra em Barbacena. Ah, então ela é considerada a primeira Da paróquia da Nossa Senhora de Fátima, da Arquidiocese de Mariana, foi a primeira criada na arquidiocese. Ó. E Luiz, quando ela foi criada, tudo assim, ela pertencia a alguma outra paróquia? Se ela pertencia, quando que ela foi desmembrada? Pois é, né, ela pertencia, porque naquele tempo tudo era a paróquia de Santa Rita, De Santa Rita, né? tudo, a cidade toda era Santa Rita. Então ela foi criada exatamente nesse ano aí na no dia 13 de maio de 75. Essa data eu não esqueço, esse ano foi o ano que eu nasci. Muito bem, parabéns. Eu não esqueço dessa data, eu sou ruim para guardar a data. Foi o dia que ela foi criada, desmembrada da paróquia de Santa Rita Ah, e ela tomou foi desmembrada dia 13 também. foram alguns decretos do bispo, um criando a paróquia, outro desmembrando de Santa Rita e outro nomeando o padre Geraldo Martins Paiva como pároco.
A construção dela começou em 1971, foi Não, isso? não, não, a construção foi depois. 71 foi um Foi o movimento. bo ah, sim. É, e esse movimento foi interessante, porque o povo foi se aderindo àquele movimento e foram criados grupos de trabalho, né. Primeiro para oração, depois para arrecadação, leilões, festas, rifas. Então foram criando vários grupos à medida que o movimento ia crescendo. E depois, por fim, como o terreno oferecido para era pequeno, uma matriz, então o padre Carlos, o padre Mendes sugeriram que se pensasse realocar, enquanto nem todos os lotes estavam vendidos, realocar essa área para a construção da matriz. Isso. Até que se escolheram aquela área, naquele lugar ali. Mas para conseguir naquele lugar, teve muita gente envolvida para fazer permuta. Uns venderam, inclusive um dos próprios, o Antônio, que foi um dos primeiros, foi o primeiro presidente dessa comissão, ele mesmo doou mais 1.400 metros quadrados para a construção da igreja. Ah, então aquela região ali não pertencia aos Fontes? Pertencia aos Pertencia Fontes, aos Fontes. pertencia aos Fontes. E era o loteamento deles, E só que a igreja estava no cantinho cá embaixo, quase na rua Prefeito Moacir hoje. tá, e já tinha sido vendidos algum terreno Já. perto. E aí tiveram que fazer negociação para liberar uma área maior, inclusive negociação com o próprio estado, que já tinha sido doado ao estado uma área para construção de um grupo escolar. Ah, sim. Até o estado teve que concordar em realocar a área deles, por sorte ninguém tinha construído nada assim ainda, para conseguir aquele espaço que hoje é a matriz de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ô Luiz, quando o senhor citou os Fontes, que eram 3 irmãos, Aham. quais que eram os nomes deles? Um deles era o aí eu tenho que recorrer meu papelzinho aqui, porque eu não lembro não. Um era o Antônio Lopes Fontes, né, o outro era o João Lopes Fontes, esses 2 são os que se envolveram mais de todo o trabalho. A igreja, ela ela tá bem diferente do que foi a primeira igreja construída. O senhor lembra como que era a primeira igreja? Olha, as 2 construções que tivemos lá antes não eram definitivas, era simplesmente o pessoal falava que era o barraco, né. A primeira delas, na realidade, foi de bambu e folha de coqueiro, fazendo as paredes, e o teto com um bocado, uma mistura de chapa de zinco com já algumas telhas de cimento amianto. Essa foi a primeira, que seria hoje ali próximo de onde está a cruz, que foi colocada ao lado do monumento da Nossa Senhora de Fátima. Era ali a primeira. Ô Luiz, só um minutinho, deixa eu pedir o pessoal que está em casa e está acompanhando a gente, os que não inscreveram, se você estiver gostando dessa história, inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novidades aqui. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Ô Luiz, voltando aqui, dei essa paradinha aqui só para pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, que isso para a gente é muito importante. Você falou que a primeira versão dela era assim. E a segunda, como que Simples. era? Pois é, a segunda, antes de entrar na segunda, aí tinha que fazer o projeto da igreja, né. Então criaram uma comissão para que exatamente se eu descobrisse ou encontrasse um arquiteto que pudesse projetar o prédio definitivo da matriz de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E
Para Deus não tem coincidência, é tudo de acordo. O escolhido foi o arquiteto Maurício Dutra, que era filho do farmacêutico Mário Dutra, que tinha uma farmácia ali na antiga Rua do Comércio, né? O Rua Presidente Bernardo, é isso mesmo. Sim, sim. Então, ele morava fora daqui, mas por conhecimento aqui com Elias Schecker, que era engenheiro, etc. Então, ele foi indicado, aceitou e, segundo o padre Mendes me falou, que quando eu cheguei dos Estados Unidos o projeto estava pronto. Ele me disse que o Maurício tinha dito a ele que, embora ele fosse católico, já tinha feito projetos para várias igrejas protestantes, mas nunca tinha feito para nenhuma igreja católica, que aquele seria o primeiro projeto dele para uma igreja católica. Então foi Isso aprovado. em mil Isso aí são em 74. 74? Ah. Então esse projeto foi aprovado, o arcebispo aprovou, o padre Carlos I aprovou, depois o arcebispo, e então aí as campanhas para mais equipes foram criadas para fazer campanha para arrecadar material, e quando se marcou, depois uma outra equipe ainda para correr atrás, para conseguir as máquinas para fazer a terraplanagem, aí a prefeitura cedeu, foi um período de transição aí que o prefeito era o doutor Carlos Raimundo, depois entrou o Toninho Schecker. Então, nesse período, eles conseguiram as máquinas, foi feita a terraplanagem, e quando se locou a igreja, as paredes iniciais, no meio delas foi feita o segundo prédio, né? O então segunda versão da igreja. Só um minutinho antes da gente entrar então nessa segunda versão. Na primeira versão, o senhor lembra quantos fiéis cabiam dentro dela? Olha, a igreja, o barraco, conforme eles mesmos falavam, devia ter em torno aí de uns 8 metros de largura por uns 10 de comprimento. Uns bancos primitivos lá dentro, algumas cadeiras, era para 70, 80 pessoas no máximo. Isso aqui ali perto da Conceição, né? Já na terraplanagem pronta, só que mais do lado direito, Ah, não, sim. onde hoje é estacionamento ali, Sim, perto não, onde tem sim. o monumento Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Mas então, esse segundo, dentro da área das paredes, mais ou menos em direção onde é hoje o altar, foi feita ali naquele miolo a segunda versão da igreja matriz. E aí já era mais bem acabada, era tudo de tábua, né, tábua de construção, é verdade, madeira roliça e coberta toda com telha de cimento amianto. E essa durou até as paredes subirem, que aí subiram as 3 paredes, as 2 laterais e a da frente, e a do fundo, onde é a capela, o altar, isso aí, para poder fazer, teve que se desmanchar aquela capela, e ficou um tempinho sem ela lá para, né, socorrendo na antiga ainda para poder manter o movimento nas missas, tudo. Como que você descreveria o papel da comunidade nessa construção da igreja? Olha, foi uma maravilha a união da comunidade, né, a boa vontade e como o povo se dedicou para essa construção, para a edificação dessa paróquia. Porque praticamente todos os moradores da região ali se envolveram e faziam parte das diversas comissões, né, cada um cumprindo sua função, sua missão, para que pudesse exatamente ser. E aí foi interessante isso, porque pegou um período em que rejuvenesceu a fé do povo, porque foi pouco depois do Vaticano II, né?
E o Concílio Vaticano II trouxe uma abertura muito grande para a igreja, permitindo a maior participação dos leigos na liturgia. E isso, o povo estava entusiasmado também com essa abertura, e a construção da nova paróquia, isso aí, esses 2 fatos, se fundiram e não tinha nada que segurasse aquele povo não. As primeiras mão de obra para cavar, fazer as valas para o alicerce, levantar primeiras paredes, tudo foi tudo com dinheiro arrecadado por eles durante as campanhas. Mão de obra, a maioria foi gratuita do próprio pessoal da região. Então, enquanto era o serviço mais bruto, não tinha ninguém especializado, só a supervisão do engenheiro Elias Schecker. Nesta época, quais que foram as maiores dificuldades? Bom, aí agora você me apertou, porque conforme eu falei, eu passei 3 anos fora, exatamente entre o iniciozinho e até fim de 74 eu estava fora daqui, né. Então eu não pude testemunhar essas dificuldades, mas foram muitas, isso eu tenho certeza, porque o Paulo Mota mesmo me contava muita coisa de dificuldade, principalmente em função de descrença, que muitos não acreditavam. Mas a união da comunidade fez a Foi diferença. foi colossal, foi uma coisa maravilhosa. Ô, Luiz, vamos voltar um pouquinho. Eh, o senhor citou uns nomes aí, fala para mim de novo, quem que foram os principais nomes dessa comissão? Mas aí eu vou citar os 3 primeiros só, porque foi muita gente depois, eu nem tenho o nome de Tem todos não, não tem sim. condição, tem que pesquisar muito e duvido que até nas atas que tem lá apareçam todos, né. Tá, mas o senhor já tinha citado o Paulo Foram esses 3, o Paulo Mota, o Antônio Lopes Fontes e o João Lopes Fontes, foram os 3 que deram a partida na história toda e continuaram como, peça da locomotiva. teve alguém mais pra frente que orientou eles ou eles, esses 3 que orientavam o restante? Não, aí eles tinham sempre o apoio do padre Carlos e do padre Mendes, Tá. né, esses 2 padres foram essenciais no apoio, no início, principalmente o padre Carlos, que era o pároco da cidade, era o responsável direto. E quem que foi o arcebispo que autorizou essa construção? Não, aí foi Dom Oscar de Oliveira, que era o Oscar de arcebispo, Oliveira. era o arcebispo naquele tempo aqui na arquidiocese de Mariana. Muita gente vai saber da resposta dessa pergunta aqui, mas eu vou ter que Ah, ter que perguntar. Quem que foi o primeiro padre que celebrou a primeira missa? pois é, não, aí essa primeira missa lá foi exatamente a missa de posse do padre Geraldo, né. E nessa missa estava lá o arcebispo, né, Dom Oscar, próprio padre Geraldo Paiva, e aí tinha os párocos, né, da cidade, tinha o padre Carlos, o cônego Zé Geraldo, que era professor no seminário, e o padre Antônio Mendes. Esses 3 trabalhavam em Viçosa. O cônego Zé Geraldo não era direto, porque ele estava mais no seminário, mas ele também deu grande apoio. E depois os párocos da região, né, pároco de Paula Cândido, que era o Monsenhor Licínio, pároco de Porto Firme, que era o padre Pedro Lopes, o pároco aqui de fugiu aqui, o pároco de São tantos, eu fico impressionado como que vocês conseguem guardar tantos nomes assim, ó. pois é, não, o pároco de São Miguel, né, que era o padre Van Dyck, que era daqui de Viçosa também, mas era pároco de São Miguel. Ainda o padre Raimundo Gonçalo, que era o capelão do Hospital São Sebastião, e faltou ainda o padre Joaquim Quintão de Ervalha, que também era de Viçosa. Mas todos esses estiveram presentes no dia, nessa primeira missa, presidida por Dom Oscar
e posse do Do padre Padre Geraldo Geraldo. Paiva, Isso tudo foi no dia 13 de maio. 13 de maio. Ô Luiz, fala para mim, qual que foi a contribuição do Padre Geraldo para a identidade dessa paróquia? Olha, padre Geraldo era uma pessoa espetacular. Em primeiro lugar, pela simplicidade. Ele tinha um jeito, assim, de meio de inocente, mas era muito vivo e ele cativava todo mundo. Porque às vezes se mostrando meio ingênuo, tudo, fazia umas perguntas, mas ia cativando as pessoas e todos que dele se achegavam não esqueciam mais dele. E ele então, pelo fato de ser muito acolhedor, pessoa muito simples aqui da própria região, né, e ele não se envergonhava de dizer que quando ele quis ir para o seminário, o pai não queria, queria que ele ficasse na roça, mas que um dia ele resolveu ir ajudar o pai na roça, mas não gostou não e falou: "Não, isso aqui não é serviço para mim não, eu vou para o seminário mesmo". Ele foi um padre que aproximou, os jovens e as Sem famílias. dúvida. Como que era o estilo deles? Olha, não, ele era muito simples, né, um linguajar muito simples também, aberto a sugestões, aceitava as críticas, sem se magoar, sem reclamar, sem contestar. Às vezes, pacientemente ele contestava, mas sem mostrar que era contra, ele ia simplesmente convencendo naquele seu jeito simples, muito disponível, atendia a todo mundo, celebrava muito na roça, e até eu sou testemunha disso também, porque ele, embora gostasse muito de violão, ele dizia que para celebração da igreja, o violão não era bom. O certo era ter, naquele tempo ele falava um órgão, né, ou um teclado hoje, conforme se diz, mas tanto que por isso ele comprou um pequeno, a pedal, que era dobrável, né, e que ele chamava que era sanfoninha. E ele chamava a Maria Noêmia, minha esposa, que sempre tocou lá na igreja, e ela tocava na Santa Rita também, como ainda toca. Ele passava lá em casa: "Ô Maria, vamos pegar a sanfoninha, vamos tocar na missa na roça lá, tal, assim, assim que eu vou". E ela ia. Então, e assim ele foi formando. E Quando ainda construiu a existe? igreja, existe essa sanfoninha, está guardada comigo lá em casa. Ué, agora eu tô curioso para ver como que ela era. Mas porque aí logo depois que se terminou a construção da igreja, né, aí ele adquiriu um órgão, né, maior, um móvel maior, e esse está lá até hoje é usado. Não todos usam, Maria Noêmia sempre usa, hoje mesmo ela tocou na missa cedo lá, nesse órgão. Ô Luiz, você já falou quase tudo aqui, mas eu gostaria que com poucas palavras, gostaria que o senhor descrevesse para você como que era o Padre Geraldo. Olha, o padre Geraldo, ah, eu vou pedir licença para repetir aqui umas palavras que eu ouvi do Monsenhor Vicente, que na época era o vigário-geral da Arquidiocese de Mariana, na época que o padre Geraldo morreu, e naquele domingo, quando nós fomos para a missa das 7 horas da manhã, a o padre Geraldo não apareceu. A secretária foi olhar, ele estava morto na cama. Quem estava celebrando nesse dia era o padre Elias, que estava com o pároco da Santa Rita, e o padre Geraldo tinha passado mal nos dias anteriores, tanto que eu tinha levado ele a Ponte Nova para uma consulta, e teve uma dessas vezes, ele teve que pernoitar lá,
E aí, então, quem ficou com ele no hospital lá foi um que era ministro da Eucaristia lá, o Renato Viana, e os médicos acharam que ele estava realmente com um problema sério de coração muito fraco, tinha até um marca-passo, mas não deram também muito alarme sobre o estado dele. Mas o fato é que no domingo cedo ele não apareceu. Então a moça que trabalhava lá foi atrás de saber, já deu que ele morto, mas estava vestido com roupa comum na cama. Quer dizer, ninguém sabia, não determinou a hora certa do falecimento dele. Então, quando eu liguei para Mariana para comunicar o falecimento do padre Geraldo, liguei para o vigário-geral, porque Dom Luciano, naquele dia, o arcebispo já era Dom Luciano, o Monsenhor Vicente me atendeu, eu falei com ele simplesmente virou para mim e falou assim: olha, Padre Geraldo Paiva era a sabedoria na simplicidade. Eu lembro bem dele, tá? De maneira que acho que com isso aí já falei tudo para você sobre o Sim, Padre Geraldo. sim. Nossa, até me emocionei aqui agora, tá? Nossa senhora. Era formidável. Quando eu fui aprovado lá na arquidiocese para ser ordenado diácono, foi no tempo dele, né? Ele ficou olhando para mim assim, para dizer: mas você vai ser diácono permanente? Mas o que você vai fazer? Vou cumprir a meta que eles me estabelecerem, aí que sou estabelecer também, né? Que para o diaconato é para prestar serviço à comunidade, à caridade, né? Então é a principal missão, e colaborando na liturgia. Mas o objetivo principal é serviço da caridade. Ele faleceu foi quando? 90 e Ele faleceu em 2006. 2006? Não, minto, espera aí, deixa eu ver aqui, porque data assim, eu não sou. É, foi, foi exatamente dia 26 de agosto de 2001. Ele 2001. faleceu. É. Tá, e quem que assumiu o lugar dele? Aí sim, entra o padre Geraldo Leocádio, e que ficou até 2006. Aí foi o padre Geraldo Leocádio, E que fez um trabalho espetacular na paróquia, porque também outro padre simples, modesto, não gosta de parecer, também muito atencioso, que soube realmente, naquele momento de consternação, que todo mundo era, não tinha um paroquiano que não admirasse mais da conta o padre Geraldo. Então foi um momento triste o falecimento dele, né, foi uma consternação geral, e o padre Geraldo Leocádio soube realmente enfrentar esse ambiente, né, entre aspas, de pessimismo do povo com a perda do padre Geraldo, e aos poucos ele foi conquistando o povo, e em pouco tempo ele conseguiu botar, eh, a máquina funcionando outra vez direitinho. ô Luiz, Padre Wanderson, também conhecido como Padre Vandinho, Vandinho. qual que foi a importância dele? Olha, na realidade, se você comparar todos os párocos, todos foram importantes, cada um deixou sua marca, cada um fez o seu trabalho, né. O padre Wander, no começo até chocou um pouco, exatamente, até então padres ordenados já há mais tempo, igual o padre Geraldo, que já estava prestes entre aspas, aposentar, né, porque ele já tinha os seus 75. E foi até um momento de preocupação dele, porque ele tinha medo de ser afastado, né, por causa de 75 anos. Nós conversamos com na época, né, com o Dom Luciano, ele falou: "Não, ó, pode falar com o padre Geraldo que eu não tiro pároco nenhum não, ele fica lá enquanto ele quiser". Mas então, quando aí entrou o padre Geraldo Leocádio, que não era tão idoso quanto o padre Geraldo, mas já tinha
uma boa quilometragem de estrada. E aí então o padre Wander entrou novo, muito pouco, bem recente a ordenação, e com aquele entusiasmo todo da juventude, ele conseguiu conquistar também muito mais jovens, porque nem todos, né, gostavam daquelas histórias do padre Geraldo e etcétera, o tipo, eles queriam um tipo novo, né, a criançada, mas o padre Wander também marcou bem a sua passagem ali, fez, porque o padre Leocádio concluiu uma boa parte da construção do centro pastoral. E quando ele saiu, entrou o padre Tarcísio. O padre Tarcísio ficou 1 ano só como pároco na Fátima, mas concluiu o centro pastoral, construiu a secretaria da paróquia, que ainda não tinha, e então começou até o trabalho, continuou o trabalho que o padre Leocádio tinha começado, que era exatamente de cercar aquela área com aquela cerca que hoje tem lá em volta de todo o terreno. Aquilo foi ideia do padre Leocádio. Ele até andou visitando algumas paróquias que tinham cerca parecida com aquela. Começou, aí veio o padre Wander, terminou o padre Tarcísio, adquiriu o material todo que precisava, porque o padre Leocádio não teve tempo de fazer tudo isso, e começou-se a fazer a grade, mas quando o padre Wander entrou, o pai dele, seu Tarcísio, era um metalúrgico muito prático e muito experimentado, porque trabalhou muitos anos na Vale, e ele então fez os portões, porque a turma aqui estava com dificuldade, né, os nossos serralheiros, de fazer um portão grande que fosse maneável, mais facilmente se manobrar. Ele então, com o conhecimento que ele tinha, ele veio, fez os portões, fez a grade em cima, próximo da igreja, na escadaria. Foi tudo o pai do padre Wander que fez. Tudo, pai. E não cobrou nada. O serviço dele foi todo gratuito. Uma beleza o trabalho do seu Tarcísio. Ele é vivo hoje ainda ou não? Não, já faleceu. Faleceu. Já. Faleceu já há uns 6 ou 7 anos atrás, ou mais. Hoje, quem que é o pároco atual? Pois é, aí depois do padre Wander veio o padre Lauro, que foi eleito bispo enquanto estava lá, né. Saiu, veio o padre Geraldo Rodrigues, Souza Rodrigues, que também foi eleito bispo com 1 ano e pouco de trabalho na paróquia. E depois veio então depois dele veio o padre atual que nós temos, né, nosso pároco, que é o padre Reginaldo. Ele está fazendo um trabalho muito grande, principalmente com as famílias, né, porque ele tem esse carisma, trabalhou algum tempo lá em Ipiranga, lá no santuário lá do Bom Jesus, e trouxe essa experiência, e ele está toda última quarta-feira tem a missa das famílias, às 7 horas da noite. Pessoal, será que é só eu que estou gostando desse bate-papo? Para vocês que estão assistindo a gente e ainda não se inscreveram, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho. Fazendo isso, você receberá todas as notificações das nossas novidades aqui do canal. Luiz, vamos falar um pouquinho da parte interna da igreja. Para quem não conhece, o pessoal lá de Cajuri, Coimbra, enfim. Fala pra gente como que é a igreja de Fátima hoje por dentro. Olha, a igreja de Fátima, ela sofreu agora durante o paroquiato do atual Dom Lauro, né, que está lá em Colatina. Ele fez um acabamento muito grande na parte interna da igreja, nas paredes principalmente, na própria capela mor, no altar, porque o primeiro trabalho feito ali com pastilhas, com painéis, foi o padre Wander que fez na torre externa, na frente da igreja. Então foi feito um painel grande lá, um mural,
né, Nossa Senhora de Fátima, os Três Pastorzinhos. E o Dom Lauro, na época Padre Lauro, depois Cônego Lauro, ele então fez na parte interna. Foram feitos alguns murais lá internamente, né, sobre os dogmas de Nossa Senhora, todos feitos com pastilha. Atrás, na Capela Mor, no fundo, né, do altar, foi feito também um mural muito grande, né, de Cristo Rei. Tá tudo feito com pastilhas, um trabalho maravilhoso, feito pelo Adenilson, né, professor Adenilson, e a equipe, que ele arregimentou uma turma boa para trabalhar lá. E além dessas, diversos murais, 4 murais sobre os dogmas de Nossa Senhora, e outros também ainda sobre Nossa Senhora, que foram 6 murais. Ainda fez também uma colocação da imagem de Sagrado Coração de Jesus ao lado da capela. Do outro lado, em frente, fez a imagem de São José, também com um pequeno painel no fundo das imagens, né, para constituir um local adequado. Fez uma pequena mudança no piso da Capela Mor, trocou, colocou ampliou, né, recuou um pouco mais os degraus em direção ao corpo da igreja para aumentar a área na Capela Mor. E a grande mudança que ele fez no corpo da igreja foi ampliar a Capela do Santíssimo, que era pequena do lado esquerdo, de quem entra na igreja, do lado direito de quem está no público, mas do lado esquerdo de quem está no altar. Ele então ampliou, fez uma projeção lateral no estacionamento, e ali foi feita então a nova Capela Mor, ou a nova Capela do Santíssimo, com no centro, um pedestal, sobre ele o sacrário e uns bancos fixos, com armação de concreto e piso de forro de madeira, definitivos, esse não se mexe, para os adoradores em um momento de oração próximo do Santíssimo. Essa foi a maior alteração. E as outras foram só embelezamento, né, e lembrando esses momentos da vida de Nossa Senhora. Eu acho muito bonito o altar. Inclusive, eu até pouco tempo, deve ter umas 3, 4 semanas atrás, você foi na Pequena Via. Hum. Eu fui lá na Pequena Via e conversei com o professor, é Ademir, né, como é que é? O Adenilson. Adenilson. Né. Eu conversei com ele tudo e ele vai vir aqui no Oh, que bom, ele vai vir aqui falar um pouquinho das obras dele. ótimo, Ele é muito bom de serviço. muito bom. Nossa senhora. Voltando à nossa igreja aqui, hoje quais são as principais atividades e grupos que movimentam hoje a paróquia? Olha, a paróquia é muito ativa, né, tem vários grupos, são 10 comunidades, mas esses grupos atuam em todas as comunidades e são grupos grandes, né, e abertos a mais gente, porque tem muitos serviços, pode aparecer mais gente que cabe. Mas nesses grupos, basicamente, tem as 24, 25 pastorais, né, que são esses grandes movimentos de evangelização, e dentro deles, os diversos movimentos da igreja, né. Então, lá dentro tem o apostolado da oração, tem aquele grupo de imaculado, grupo da Imaculada que se chama, tem também, das mães que rezam os textos, tem o terço dos homens, tá, e assim vários movimentos que atuam, né, exercendo a grande missão de Jesus, semear a palavra, levar a palavra. E esses movimentos então têm crescido muito, graças a Deus. O padre Reginaldo tem incentivado muito também, tem promovido. E
apoio para esses movimentos foi a criação daquela Casa Dom Luciano, feita pelo Cônego Lauro, na época Cônego, que tem a missão de centralizar a recepção, né, de auxílios para as necessidades da população, né, mais carente na paróquia. Centralizou ali, porque ficava Sociedade de São Vicente arrecada aqui, pessoal do apostolado da oração arrecadava ali, e com isso, né, dispersava muito, e no fim não aparecia tanto. Para quem não sabe, ela fica na esquina ali em frente da Em frente aquele lote vago em frente à Matriz, onde tinha uma casinha antiga ali, que foi demolida, né, e naquele local foi feito essa Casa de Caridade Dom Luciano. E a função ali é receber doações de materiais não perecíveis, né, porque ali então eles arrecadam tudo, catalogam direitinho, selecionam, porque às vezes aparece produto que não compensa o aproveitamento. Então, e esse material todo que passa por essa triagem ali, ele então é cedido conforme a necessidade de cada movimento. O pessoal da Sociedade de São Vicente pega mantimento lá para levar para pobres, o pessoal do Apostolado da Oração também, e assim os diferentes movimentos. hoje a paróquia ela está desenvolvendo, em específico, quais ações? Olha, além tem essa aí, né, e tem ainda nesse centro Dom Luciano, essa Casa de Caridade Dom Luciano, ainda tem um atendimento psicológico também, né, Nossa. cursos extra, né, cursos de pequena duração, como artesanato em papel e outros mais, e esses funcionam mais em função da demanda. Então esse atendimento psicológico, né, de apoio, tem que agendar, mas E tem lá tudo por psicólogo. voluntários? São pessoas que atuam lá voluntariamente. Hoje, Luiz, como que como que a paróquia hoje mantém vivo como que a paróquia hoje mantém vivo a o legado de seus fundadores? Olha, bom, porque é o teu negócio, a preocupação dos fundadores e de quem ainda atua lá, é exatamente seguir semeando a palavra de Deus, conforme Jesus fez e mandou que você fizesse, né, e motivando o povo exatamente a viver a verdadeira caridade, né, atuando para a melhoria de vida dos mais necessitados, os doentes, aqueles que precisam de, alguma ajuda psicológica, né. Então ela tem procurado exatamente manter viva a fé que foi semeada e ensinada por Jesus, e desse modo os movimentos têm atuado promovendo a oração principalmente, que é o maior ponto de união que a gente tem para exatamente congregar essas pessoas, são os momentos de oração, de reflexão, para exatamente poder vivenciar mais a palavra de Deus, mais intimidade com Deus. Ô Luiz, hoje fala pra mim em especial e fala pra quem tá em casa também, como que é o cronograma da igreja hoje? Horário de missa, de celebração? Aí eu tenho que pegar minha cola aqui. Colinha. Olha, a paróquia de Fátima tem então um horário bem definido das santas missas. Então no sábado às 19 horas, domingo 7, 10 e 19 horas, de terça às sextas-feiras 7 horas da manhã, quarta-feira 7 e 19, né, mas nas outras é só 7 horas da manhã. E na primeira sexta-feira também, excepcionalmente, tem a missa às 19 horas. Então tem ainda a missa pelas famílias, toda última quarta-feira do mês,
aquela que Atrai gente nossa, para todo lado, de tá até todo. bonito de ver, viu. Tá bonito, não cabe na igreja, o estacionamento tem hora que é pequeno também, mas graças a Deus, esse é que é o importante. Na adoração ao Santíssimo, normalmente na quinta-feira, às 19 horas, e a celebração dos sacramentos, o batismo, primeiro sábado do mês, às 10 horas da manhã, e no terceiro domingo, às 11 horas da manhã. Casamentos, 10, 16 e 20, 30 horas, no sábado, no final de semana, nos sábados, de modo geral. O padre está sempre à disposição para atender a quem necessitar. Quarta-feira, da 1h30 da tarde às 19 horas. Quinta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia. E depois, da 1h30 até às 18 horas. E a secretaria paroquial atende de segunda a sextas-feiras, das 8 às 12, das 13 às 19 horas. Ô Luiz, uma curiosidade aqui, tem alguma ligação entre a matriz Nossa Senhora de Fátima com a Pequena Via? Olha, tem sim, não assim uma subordinação direta, porque são capelas, que existem dentro da paróquia, como a capelania da universidade, ela também está dentro do território de Fátima, então, de certa forma, está ligada à paróquia de Fátima, certo? E aí o padre que atua como responsável, como diretor também, se quiser dizer assim, ou o assistente, tanto da paróquia da capelania da UFV, como da Pequena Via, também pertencem à paróquia de Fátima. Tem certa independência, porque são movimentos paralelos, mas são dentro da jurisdição da paróquia de Fátima. Então, em último caso, a supervisão é da paróquia de Fátima. Outra curiosidade aqui, tem algum projeto para expandir a a matriz lá ou não? Não, tem projeto para reformar o telhado que está precisando, porque aquele forro que tem lá, por exemplo, é um forro muito bom, mas já está completando seus 50 anos, e é um material que hoje não existe mais, né. Então ele tem que ser praticamente trocado, mas para trocar aquilo, a estrutura que tem não suporta um peso maior do que o que está lá, então tem que mexer nisso também. E o padre deseja conseguir ou continuar o projeto que foi feito ainda no tempo do Dom Lauro, né, que é exatamente, inclusive, colocar um ar-condicionado no ambiente. Então, porque é muita gente ali nesse período de verão, fica difícil, ventilador só não resolve, né. E como enche, né, Enche aí, a igreja lota. tem esse projeto então de colocar Tem o projeto. E agora o padre Reginaldo está atacando lá, correndo atrás de fundos, para exatamente começar a grande transformação que tem que ser feita na estrutura do telhado, para poder fazer tudo isso. é tão bom para a comunidade quando chega um padre que como coloca a mão na massa mesmo, né. Porque a primeira, o padre Wander até começou, mas ele conseguiu só trocar o telhado, porque, não sei se você prestou atenção, antes a gente estava dentro da igreja, começava a chover, principalmente se chuva mais forte, o barulho ali dentro era terrível por causa daquelas telhas simples de alumínio, né, ou de aço, sei lá o quê. Não tinha isolamento. Aí padre Wander conseguiu trocar, colocou telhas com um pequeno isolamento. Diminuiu muito o ruído lá dentro. Mas só isso não resolve, porque agora mais peso a estrutura não aguenta. Então agora tem que mexer na estrutura do telhado para poder fazer essa melhoria definitiva que foi projetada, aprovada
foi assistida, e feito esse planejamento pelo arquiteto Júlio Quaresma, que é especialista em liturgia, né, arquitetura litúrgica. E ele então fez o projeto, foi aprovado pelo bispo, então agora é correr atrás de tutu para fazer a mudança. Ô Luiz, a paróquia hoje, o que o senhor acha que a paróquia significa para Viçosa? Olha, ela tem um grande significado. Primeiro porque é uma paróquia dedicada à Mãe de Deus, Nossa Senhora, né. E nas suas várias aparições, cada lugar ela tem o seu nome, e ali Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que Nossa Senhora foi a grande promotora da oração do rosário, né. Ela que cobrou, ensinou, pediu para a gente rezar sempre o rosário, né, que nós vamos através do rosário, tanto que alguns até dizem que é o rosário bíblico, porque realmente ele é o resumo da Bíblia. Tudo que está na Bíblia, com referência ao Novo Testamento, está dentro do rosário. Nós contemplamos brevemente no rosário. E então ali a oração é muito importante. E desse modo, então, a paróquia atua, né, promovendo as famílias, vendo se as famílias realmente se tornam o núcleo de evangelização, conforme pensado pelo próprio Deus, pensado não, preparado pelo próprio Deus e criado para que a família crescesse, multiplicasse e fosse exatamente o centro de divulgação da fé. Então é isso que a paróquia busca, né, nos párocos todos buscam, promovem, seguindo a orientação geral da igreja. Luiz, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer, custou um pouquinho para gente fazer esse podcast, mas saiu, tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai gostar muito. E de coração mesmo, gostaria de agradecer, só que eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final. Pois é, né, eu quero então, agradecendo a você e agradecendo a Deus por essa oportunidade, convidar a todos que puderem a participar conosco também na paróquia de Fátima, tá. Não quero roubar paroquiano de paróquia nenhuma, mas esse intercâmbio paroquial é interessante e é bom que membros das diferentes paróquias se visitem, participem, porque somos todos da mesma família, a família de Deus. E por isso, seguindo Jesus Cristo, nós, cristãos católicos, devemos ter uma união maior, tá, entre as diferentes unidades, porque as paróquias não são diferentes umas das outras. Muda o pároco, porque um só não pode atender a todos, né? Mas o objetivo é sempre o mesmo: unir, ensinar, evangelizar e santificar o povo. Pessoal, para vocês que acompanharam a gente aí até agora, o meu agradecimento, obrigado mesmo do fundo do coração. E para você que assistiu isso tudo e não se inscreveu no canal, ainda dá tempo. Se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho. Até o próximo episódio. Muito bom, muito obrigado.